Check-up fala agora sobre amamentação. Atenção, mamães, ou atenção aquelas mulheres que estão sonhando com a maternidade. Qual a importância da amamentação? Quanto tempo você deve amamentar o seu bebê? Qual o tempo ideal? Existe um tempo ideal? Tem alguma dificuldade? Quais são as dicas? A gente vai começar agora sobre isso com a Silvia Goulart, que é personal baby, super especializada no assunto, e também vamos falar sobre os primeiros cuidados nos primeiros dias de vida. Que cuidado você deve ter aí, mamãe de primeira viagem, com esse bebê quando chegar em casa. Silvia, seja bem-vinda ao Check-up. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre a amamentação hoje. Primeiro de tudo, qual a importância da amamentação, tanto para a mamãe como para o bebê? Eu sou suspeita para falar, né? Adoro a amamentação. Eu acho que é um dos privilégios maternos poder amamentar. A amamentação tem inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe, eu acho que o principal é o retorno, né, ao peso anterior. A amamentação ajuda muito a mãe a retornar ao peso anterior à gestação. Ela ajuda bastante e previne muito o câncer de mama. Então eu acho que são os dois maiores benefícios para a mãe. Com relação aos benefícios para o bebê, aí a gente passaria o dia inteiro aqui falando sobre eles. São muitos mesmo. E existem pesquisas bem atuais falando em até no aumento do QI, do quociente de inteligência das crianças. As mães que amamentam exclusivamente têm bebês mais inteligentes, né? A amamentação garante um perfeito desenvolvimento do bebê, tanto a nível neurológico quanto ao nível físico, crescimento, tem tudo que o bebê precisa para se desenvolver bem, sem ser necessário nem oferecer água a essa criança nos 6 primeiros meses de vida. Agora, muitas mulheres devem estar se perguntando: ah, mas eu acabei de ter bebê, meu filho não pega o bico direito, eu não tenho bico, eu não tenho leite, meu leite é muito pouco, o menino chora de fome, não está sendo suficiente para ele. Existe isso ou tudo isso é mito? Na verdade, isso raramente acontece, né? Não é fácil amamentar nos primeiros dias, né? É muito cansativo. O bebê nasce sabendo sugar, mas não nasce sabendo mamar normalmente. Então a gente ensina o bebê a mamar e ensina a mãe a amamentar. As coisas vão acontecendo gradualmente. E para as mães que sentem dificuldade nesse primeiro momento, é importante que chame o consultor de amamentação. Porque se você não faz esses ajustes nos primeiros dias, as chances de você não amamentar crescem bastante. E eu acho que vale a pena a gente investir. Não existe peito sem leite, peito ruim. O que existe é uma adaptação entre o bebê que você tem e a mama que a mãe tem. Isso é totalmente possível para todas as mães. Até aquelas mulheres que têm o bico invertido, que chamam, né, o bico mais para dentro. Eles dão mais trabalho, mas não é impossível amamentar com eles. A gente tem técnicas para fazer com que esse bico seja possível amamentar com ele. Tanto adapta o bebê ao bico da mãe, como a mãe se adapta a essa amamentação. E o leite, né? Ah, meu leite é fraco, o meu leite é pouco, não é leite suficiente, né? Tem muita mãe que fala isso, né? E muita gente que diz pra mãe o que é pior, né? Que está amamentando: olha, o seu leite é fraco, seu bebê está chorando de fome. Isso realmente não existe. Não existe leite fraco. Principalmente se a mãe tem uma boa alimentação, uma boa hidratação e oferece a mama em horário de livre demanda. Gradualmente as coisas se encaixam e esse leite realmente vai ser o melhor alimento para essa criança. Agora, até quanto tempo, até que idade é ideal, né, esse bebê amamentar? Exclusivamente até os 6 meses, a OMS pede, tá? Para o mundo inteiro. Então, os bebês de 0 a 6 meses, o ideal é que eles só mamem. E de 6 meses até 2 anos, a gente inclui a alimentação complementar, mas na hora em que o bebê for tomar o leite, seria o materno. Aí é padrão ouro de alimentação. Agora essas mães, né, muitas mães trabalham, não tem condição, o bebê acaba entrando em outro leite, né, porque tem que voltar antes dos 6 meses, algumas conseguem desmamar. Como é esse processo de desmame, né, antes da mãe voltar ao trabalho, as que trabalham, né, quanto tempo antes deve armazenar, onde armazenar, por quanto tempo? Normalmente isso é possível. Se elas têm dúvida,
faço uma consultoria especializada porque é importante, eu acho que faz a diferença. O ideal é que ele mame exclusivamente até 6 meses. Então, para as mães que vão voltar a trabalhar, por exemplo, no 4º mês de vida do bebê, o que frequentemente acontece, é bem comum, é importante que 15 dias antes ela comece a estocar esse leite. Esse leite pode ficar armazenado no freezer por até 15 dias, tá? Ele podendo ser pasteurizado, nós podemos ficar com ele congelado até 6 meses. Então é possível se organizar para a volta ao trabalho, desmamando, armazenando esse leite, para que na ausência da mãe, até que ele complete os 6 meses, ele faça o uso do leite materno. Agora, algumas mães se preocupam quando adoecem e estão amamentando. Tem que tomar antibiótico, tem que tomar anti-inflamatório. O que essas mães fazem, né? Tem gente que fica doente, mas não toma por causa do bebê, porque tem medo, né, de passar para o leite, passar para o bebê. O que essa mãe faz? Normalmente os medicamentos passam para o leite materno, mas existem medicamentos compatíveis com a amamentação, né? Então existem casos onde a mãe está realmente doente, precisa fazer uso, por exemplo, de um antibiótico. Existem antibióticos compatíveis com a amamentação. A gente dificilmente para de amamentar, a não ser que a mãe tenha alguma doença muito séria, muito grave, que precise lançar mão de alguns medicamentos que realmente não vão fazer bem para o bebê. Mas essas doenças comuns do dia a dia, normalmente os médicos passam medicamentos compatíveis e a mãe não para de amamentar. Agora, alimentação. Qual alimentação a mãe deve fazer nos primeiros meses, nesses 6 meses que a amamentação tem que ser exclusiva? Existe um passo muito importante, que é a hidratação. Para você produzir leite, você precisa estar bem hidratada. Então a mãe precisa ingerir entre 2 e 4 litros de água no período de 24 horas. Esse é um ponto-chave. O outro ponto é fazer uso de alimentos naturais, saudáveis, evitar alimentos mais condimentados, alimentos com produtos enlatados, alimentos com produtos diferenciados como ketchup, maionese, refrigerante, que não são coisas saudáveis. Então, ela fazendo base numa alimentação saudável de frutas, legumes, verduras, cereais, as proteínas, com certeza ela vai ter uma boa alimentação, uma boa amamentação. Vamos saber o que é mito e o que é verdade? É verdade que se comer muito rapadura preta, vai dar mais leite, leite forte? Não, na verdade não. Rapadura tem excesso de açúcar, né? O que acontece nas mães? Elas ficam com mais sede, acabam bebendo mais água, então realmente aumenta a produção de leite por tabela. Mas não existe nenhum estudo que comprove que a rapadura ou qualquer outro alimento aumente a produção de leite. Mais uma de mito e o que é verdade, né? Mito e verdade. Feijão, farinha, açúcar, comidas gordurosas, refrigerantes. Se a mãe comer, vai dar cólica no bebê? Realmente não tem nenhum estudo atual que mostre que a mãe comendo o feijão, o bebê vai ter cólica. A mãe comendo feijão, o bebê vai ter gases. Ela vai ter gases, né? Então, não existe nenhum estudo científico que comprove isso atualmente. Então, a gente olha mesmo individualmente, aquele binômio mãe e filho, o que acontece com aquela relação, a mãe comendo aquele tipo de alimento. Mas, normalmente, a mãe pode se alimentar de todos os produtos naturais. Agora, tem mulher que deixa de tomar até leite, né? Porque se eu tomar leite, meu filho pode ter algum problema, vai sentir cólica e não é bom, né? Na verdade, a gente só evita o leite na alimentação materna quando realmente observamos naquela criança, naquele bebê, que ele está causando prejuízos importantes. Porque na verdade o leite é importante para a mãe que amamenta, o leite é importante para a mãe gestante, tá? Então a gente só retira quando naquela relação, especificamente, aquele alimento está causando algum tipo de desconforto. Mas no geral não se retira previamente, não. Agora, é verdade ou é mito, né, essa história de que nos primeiros 15 dias não é bom oferecer o bico, né, a chupeta e nem o bico da mamadeira, oferecer a mamadeira nos primeiros 15 dias de vida, porque senão o bebê não vai querer mais o peito, é verdade? Na verdade, o que existe é a facilitação do processo. Mamar no peito, principalmente no primeiro mês de vida, dá mais trabalho ao bebê. Ele precisa aprender essa nova técnica. E a mamadeira facilita muito a saída desse leite. Então os bebês podem realmente vir a preferir mamar na mamadeira, porque é mais fácil, a mamar na mama da mãe. Então a gente realmente evita a chupeta e a mamadeira nesses primeiros dias.
Agora, falando nesses primeiros dias, já que a gente falou bastante de amamentação, vamos falar também dos primeiros cuidados, né? Quando o bebê chega, os primeiros dias, principalmente para as mães de primeira viagem, então para aquelas mulheres que deram um intervalo muito longo entre o primeiro e o segundo filho, é complicado, é uma nova vida chegando, assusta. Dizem que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nem sempre é assim, porque a mãe não está pronta. A mãe só existe porque o filho existe, mas ela não sabe fazer nada muitas vezes, né, Silvia? Acontece. Muitas vezes ela não sabe nem segurar e acha que vai quebrar, tem medo. O bebê não quebra, gente. O bebê é extremamente flexível. Eu acho que a natureza é sábia para que ele realmente se acomode às várias situações novas que o esperam depois que ele nasce. Então é importante que a gente dê um banho só por dia, enquanto esse umbigo está úmido e vai cair. O umbigo pode cair entre 5 e 20 dias no prazo normal, então nesse período é importante higienizar bem o umbigo, apenas com álcool a 70%, não enfaixar, não enrolar, não cobrir. Quanto mais arejado e ventilado ele fica, mais rápido ele seca e assim ele cai, né? E é importante amamentar o bebê em horário de livre demanda, enquanto o bebê faz ajustes na sua produção de leite, na produção da mãe e no desenvolvimento dele. Quanto aquele organismo precisa mamar? No início não sabemos, então é a minha frase: bebê chorou, peito. Ah, mas eu não sei se ele está com fome. Nós também não, mas aos poucos o bebê vai conhecendo a mãe vai conhecendo a rotina do bebê e as coisas vão se encaixando devagarinho. E sabonete, né? Já dá banho com sabonete no bebê, só é um banho por dia nos primeiros dias, até o umbigo cair. E pode ser qualquer sabonete, barra, líquido? A princípio pode, qualquer sabonete infantil, neutro. Existem crianças que demonstram reações de pele alérgicas ou a ressecamento de pele a determinado sabonete, e aí o pediatra faz a troca caso seja necessário. Mas a princípio um sabonete infantil a gente inicia e vê se a criança sente alguma reação. Sentindo, a gente tem linhas de sabonetes mais específicos para crianças com peles mais sensíveis. A questão do ar-condicionado, ventilador, o que pode, o que não pode, né, para esse bebê não vir a desenvolver algum tipo de alergia? Eu acredito que a ventilação, quanto mais natural, melhor. Existem bebês também que, quando liga o ar, ficam extremamente congestionados, porque o ar-condicionado tende a tirar a umidade desse ar preso nesse ambiente. Então a gente normalmente liga um umidificador de ar, ou então liga o ar no momento mais quente do dia, e em momentos mais frescos a gente abre a janela, troca o ar, ventila esse quarto. O ventilador pode ser usado, ventilador não em cima do bebê, mas um ventilador num ambiente circulante. Lembrando que usando o ventilador ele deve ser higienizado todos os dias com um paninho úmido para retirada da poeira que possivelmente possa ficar presa. Falando em higienização, né? A limpeza do quarto do bebê, como deve ser feita essa limpeza, com que produto, né? Desinfetante pode, não pode, ou só álcool? Normalmente a gente evita. Quando o bebê nasce, a gente não sabe a que esse bebê reage, a que alergia ele possa ter. Então, normalmente a gente não usa desinfetantes, produtos com cheiros fortes. A gente vem a usar água e álcool para a higienização do chão. Não usa vassoura, procura não usar. Varre com a vassoura enrolada no pano para que se evite levantar aquela poeira que demora muitas horas para tocar as superfícies novamente. Então, normalmente a gente varre já com o paninho na vassoura e depois passa um pano com água e álcool. Passa um pano úmido sobre os objetos do quarto, estantes, prateleiras, higieniza o trocador com água e álcool. Nada mais que isso, não há necessidade. A Silvia Goulart, ela é personal baby. Você deve estar se perguntando o que é um personal baby, qual a função dela, o que é que ela faz. Explica pra gente. Na verdade, eu sou fonoaudióloga de formação e eu faço acompanhamento dos bebês e do desenvolvimento infantil de uma forma geral, preventiva, desde a gestação até a idade de 2 anos, fornecendo orientações para as famílias, para as cuidadoras desses bebês, sobre dicas do dia a dia de como cuidar, desenvolver e estimular essa criança. Legal, Silvia, obrigada pela sua vinda ao check-up, obrigada por participar, esclarecer as nossas dúvidas de mãe, que o coração muitas vezes fica apertado, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né? Acaba perturbando bastante a Silvia, o pediatra. Obrigada, viu? Você é sempre muito bem-vinda, aqui a casa é sua. Muito obrigada a você, obrigado mais uma vez a todos. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida.
Ok, Silvia, obrigada. E olha só, no próximo bloco a gente vai falar de estética, depois, quem sabe, né, da gestação, você precisa ir recuperar essa forma, a forma antiga, ou você que está acima do peso, ou então está com aquela gordurinha localizada. Tem dica boa depois do intervalo sobre criolipólise. Sabe o que é? No próximo bloco eu te falo. Até já!